Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Certa vez, à porta do centro de acolhida que eu trabalhava, passou um rapaz andando de um lado para o outro na frente do serviço, isso antes do horário de almoço. Aí chegou a hora do almoço, né? O serviço atendia uma demanda externa, então as pessoas que queriam almoçar faziam fila, ficavam esperando, entravam, almoçavam, saíam. E a orientadora que estava atendendo percebeu que esse rapaz estava para lá e para cá, mas ele não entrou na fila e ele não entrou dentro do centro de acolhida. Aí depois do horário de almoço, a orientadora percebeu que ele continuava lá e se incomodou um pouco com aquilo, né? Porque o rapaz parecia estar perdido. Chamou, procurou ter uma conversa com ele, ter alguma informação. Aí ele percebeu que ele estava descalço, né? De um lado para o outro. Ele ficava andando da esquina para a porta do serviço e ia e voltava. E aí ela perguntou se ele não estava com fome, apesar de já ter passado o horário de almoço. Aí ele disse que sim, ela convidou a entrar. Ele entrou sozinho no refeitório, foi almoçar, né? Arrumou um prato de comida para ele, mesmo fora do horário. Enquanto ele comia, ela foi conversando com ele e aí descobriu que ele realmente tinha se perdido da mãe dele, que aparentemente ele tinha algum comprometimento mental, mas forneceu o nome, a data de nascimento e o nome da mãe. E aí a orientadora convenceu ele a ficar lá dentro. Trouxe o caso até a equipe técnica, que orientou que evitasse que o rapaz saísse para a gente tentar fazer uma busca da família. Tudo bem. Procuramos no sistema, encontramos um cadastro de saúde, telefonamos para a UBS de referência do rapaz, aí lá nos informaram que realmente ele era de lá, que ele tinha um comprometimento, que a mãe que cuidava dele deu o endereço da mãe, mas não tinha um telefone, difícil contato. E aí a gente foi convencendo o rapaz a permanecer lá dentro do serviço, que a gente ia procurar a mãe dele. E ele aceitou. Ao mesmo tempo, também foi conversado com os usuários, os demais, para ajudar nesse cuidado, porque a orientadora estava sozinha, o portão abre e fecha toda hora, as pessoas entram e saem, e a gente não queria que o rapaz saísse e se perdesse mais ainda. Ele chegou a relatar que ele estava no supermercado com a mãe, né, segundo a fala dele, aí a polícia foi pegar ele e ele fugiu e não explicou por quê. A gente até procurou no supermercado que tinha lá próximo do centro de acolhida, no shopping, ninguém sabia de nada. Ligamos para alguns outros supermercados da região, também ninguém deu informação. Aí a gente decidiu convencê-lo a dormir, porque já estava ficando tarde, dormir no serviço. Com as informações que a gente tinha, conseguimos o endereço da família, mas era bem longe, para no dia seguinte ir atrás da família desse rapaz. E foi interessante porque aí ele dormiu, os outros usuários conversaram com ele, tentaram manter ele à vontade, ele ficou mais tranquilo, mas ele não aceitou um calçado, um chinelo, não aceitou trocar de roupa, né? Estava um pouco angustiado por estar ali sozinho, de vez em quando ele falava na mãe. No dia seguinte, a gente decidiu que a técnica iria até o endereço de referência, mas não ia levar ele, porque era um lugar distante, né? Acho que dava mais de uma hora de distância de onde a gente estava, e nós ficamos com medo que o rapaz no carro, se ele fosse junto, não fosse a família dele, ele ficasse frustrado e quisesse sair, poderia ficar agressivo, porque a gente não sabia o nível do comprometimento, ou que no caminho mesmo ele dissesse não quero, não quero, não quero, e decidisse descer do carro. Falei, então acho que é melhor trazer a família dele até o centro de acolhida, até porque ele estava quietinho, entrosado, foi fazer atividade junto com os outros, né, o trabalho manual. E aí a técnica foi até o endereço, era um apartamento, um conjunto habitacional. Quando chegou lá no endereço, que constava na ficha dele, aí bateu, chamou, não tinha ninguém. Uma vizinha falou, tá procurando a dona fulana? Ela saiu para procurar o filho dela que se perdeu ontem. Eu falei, então, é porque nós encontramos lá no centro de acolhida, ele tá lá, ele dormiu com a gente no atendimento, nós queríamos confirmar se é ele mesmo, né? E aí esperou-se um pouco, os vizinhos se mobilizaram, um vizinho falou para o outro, daqui a pouco tinha mais gente ali,
né? Ai, será que encontraram? Encontraram o rapaz, aonde ele está? Até que a mãe chegou. E aí foi uma choradeira, uma emoção, será que é mesmo, né? Será que é ele? Mostrou uma fotografia, a técnica confirmou que era, e decidiu-se que um vizinho de carro ia levar a mãe, ia seguir a técnica do serviço até lá para buscar o rapaz. E foi o que aconteceu, foi emocionante o reencontro. A mãe contou que eles realmente estavam no supermercado e o filho ficou num determinado corredor. E aí o segurança do supermercado foi observar o que ele estava fazendo, que ele estava mexendo nas prateleiras, e ele se assustou e saiu do supermercado desembalado, e a mãe não conseguiu acompanhá-lo. E por que ele fugiu dessa maneira? Ela falou que quando ele estava em surto, não adiantava chamar a ambulância, porque o local onde eles moravam era de difícil acesso, demorava, e geralmente quem ajudava era a polícia, colocava ele na viatura, levava até a UBS para ele tomar uma medicação e se acalmar. E isso gerou nele um medo da polícia, porque era uma contenção, né? E depois uma medicação até ele se acalmar, então ele tinha esse medo. E o segurança do supermercado, vestido com uma farda também, ele relacionou com polícia, por isso ele fugiu. Por que eu estou contando essa história? Não é comum no centro de acolhida os orientadores, a equipe, prestarem atenção nas outras pessoas que não são aquelas que estão ali acolhida. Até porque é uma demanda muito grande para poucos profissionais, né? E a gente acaba focando no atendimento integral daquela pessoa que está ali, referenciada no serviço. Mas, quando a gente desenvolve na equipe este cuidado, esta preocupação com a comunicação, com a memória afetiva, com a observação do outro, desencadeia também esse processo mais amplo para as coisas que acontecem em volta, que foi o que aconteceu com a orientadora. Ela não era uma pessoa assim de muita comunicação, era uma funcionária muito boa, mas dentro daquilo que estava determinado para ela fazer. Ela não era de se envolver com os usuários, de desenvolver relacionamentos afetivos com ele, era para o básico aqui, para o que precisava fazer. Fazia bem, mas não se envolvia pessoalmente. E mesmo assim, nós conseguimos desencadear nela esta preocupação da observação do outro, que foi o que fez com que ela se sensibilizasse com o rapaz. Se ele saísse ali da porta, de onde ele estava, era muito longe do supermercado onde tinha acontecido a ocorrência, a gente não sabe como que ele chegou lá, na porta do nosso serviço, mas a tendência é que ele fosse mais longe ainda e ia ficar mais difícil da mãe dele encontrá-lo. Ainda bem que ele sabia os dados básicos que pôde ajudar a gente a encontrar a mãe dele, mas não tinha um telefone de referência, ele não tinha documento nenhum. A mãe até falou que ia tentar fazer uma pulseira, uma chapinha, alguma coisa que o identificasse para facilitar, né? Nesses casos, se ele se perdesse novamente, mas naquele momento ele não tinha. E a orientadora desenvolveu essa sensibilidade. A gente conseguiu, claro que não foi naquele momento, não foi mágico, foi uma construção, que os outros usuários se sensibilizassem com esse caso e com outros que aconteceram, né? A gente tinha um ambiente de boa convivência em que uns se preocupavam com os outros, com quem tinha mais condições de fazer as coisas, de conversar, de se preocupar, acabava fazendo esse trabalho voluntário também de acolhimento dos que tinham alguma deficiência, algum problema de saúde, alguma questão que demandasse mais atenção, que a equipe pequena às vezes não conseguia dar. Então a gente se valia muito dessa rede dos próprios usuários, né? De se preocupar de um cuidar do outro também, de que a pessoa não estava ali sozinha, que tinha que se preocupar com o outro, era um trabalho constante. E é uma coisa que a gente precisa fazer, desenvolver nas equipes. Então esse é um dos casos que aconteceu lá. O reencontro da família foi emocionante, o rapaz quando viu a mãe chorou muito, se abraçou com a mãe, que parecia uma criança perdida, né? Embora ele fosse um adulto, a mentalidade era de criança. E o agradecimento da mãe pelo nosso movimento. É um serviço que não seria nosso. Nós decidimos abraçar a causa, inclusive deslocando um profissional até o endereço da família para fazer esse reencontro. Mas ele faz parte da sensibilização do serviço, do estar atento.
E em nenhum momento o rapaz foi constrangido a ficar dentro do serviço. Ele foi convencido com conversa, com oferta de atividade, com cuidado, e ele se sentiu acolhido de fato dentro do serviço. Então ele não tentou ir embora, ele não tentou sair, ele ficou aguardando, ele confiou na gente, na nossa fala de que nós íamos procurar a mãe dele, né? Ele confiou nisso e permaneceu no local. E isso só é possível se a gente desenvolver a equipe, se a gente desenvolver um ambiente dentro do serviço de acolhimento de acolhida de todos para todos, dos usuários, dos operacionais, dos orientadores, da equipe técnica, para um cuidar do outro. Eu me lembrei dessa história, né, por conta disso, do resultado dele ter sido achado, encontrado, né, com a mãe, da gente ter promovido esse encontro, da sensibilidade da orientadora, e nós tivemos outros, né? Nesse mesmo serviço eu contei o caso lá do Eduardo, que é o rapaz que se acidentou, né, sofreu um assalto no metrô República e teve uma perda de memória. Foi parar na porta do nosso serviço, né? Tem um vídeo que eu conto com mais detalhes, e a gente fez todo um trabalho de rede até que depois de um bom tempo nós conseguimos encontrar, promover o reencontro da família dele com ele, né, para ele sair do centro de acolhida de volta para a família. No serviço de abordagem, que eu já gerenciei por um tempo também, volta e meia, na rua, eu tinha um orientador que tinha essa sensibilidade mais aflorada que os outros. Ele volta e meia ele percebia que tinha alguém perdido, era um idoso, com Alzheimer, era jovem, pessoas com comprometimento mental, e aí ele tentava conversar, às vezes encontrava um documento, passava os dados para a técnica na base, a técnica fazia uma busca, porque isso também já estava embutido dentro do nosso perfil de serviço, né, de equipe, a gente queria promover esses encontros, e na maioria das vezes a gente conseguia encontrar o familiar que vinha correndo desesperado para encontrar a pessoa, ou se a pessoa sabia o endereço, conseguir sozinho também. Um dos mecanismos que a gente usava lá na Sé era ir até a estação do metrô com a pessoa e dizer, olha, essa pessoa mora assim, tal lugar, está com esse endereço e ela está perdida. E a equipe do metrô também fazia esse trabalho. Acompanhava ele até o metrô, avisava na estação seguinte que ele estava em tal vagão, até ele chegar na estação de destino para ir direcionar ele de volta para casa. Então é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso, mas a gente precisa refletir a respeito. Você tem que criar condições e mecanismos para que essas coisas possam acontecer. E isso passa pela sensibilização da equipe, pela sensibilização dos outros usuários do serviço, né, para que as coisas possam acontecer, e muita comunicação entre a equipe para que todas as informações que são colhidas e que são relevantes possam ser juntadas e utilizadas para a resolução do caso. Então é isso, né? Eu queria trazer essa reflexão para você, até para a gente pensar como está a nossa atenção no entorno, né? Aquela coisa de ver uma pessoa perdida na rua, perceber que ela está perdida, se a gente percebe, se a gente procura dar informação, porque esse é o primeiro passo. E dentro dos serviços, principalmente de acolhimento, a gente precisa ter muito esse olhar de sensibilização da história do outro para poder promover esses reencontros. Então é isso, por hoje é isso. Eu sou a Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!